Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui, que bom que vocês estão acompanhando a gente pelos nossos canais do YouTube, BBR Curitiba, e também Oswaldo Lobo, e também pela Rádio Gospel FM 89,3. Deus abençoe a sua vida, porque nós, de Bom Retiro, existimos para abençoar a sua vida. Hoje eu quero entrar num tema que tem sido recorrente nas ministrações aqui do quarta-feira, e esse culto é um culto que acontece toda quarta-feira à noite, às 20 horas, e eu quero continuar falando sobre fortalezas espirituais. Na semana retrasada, na outra semana nós falamos sobre como identificar, como investigar a fortaleza espiritual. Tratamos e ensinamos que a fortaleza existe na mente. Então, 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, diz que vivendo na carne, nós somos seres humanos de carne e osso, sangue, carne, osso e sangue, pronto. Nós experimentamos uma guerra espiritual, mas as armas na nossa guerra não são carnais. A nossa carne, aquilo que a gente tem como ser humano, não funciona na guerra espiritual. As nossas armas têm que ser espirituais. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, verso 12, olha, toma o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça. Então existem armas espirituais para que a gente possa atingir em cheio o mundo espiritual. E a fortaleza é a maneira como nós aprendemos mentiras e classificamos ela como uma verdade. Isso é uma fortaleza. A fortaleza, ela é uma falsa profecia contra você. É alguém que disse para você um dia que você jamais poderia vencer, jamais poderia ser feliz, jamais poderia se casar, jamais poderia alcançar um sucesso. Eu não prego o evangelho de prosperidade. Esquece isso. Eu prego o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado, como o apóstolo Paulo fala aos romanos. O evangelho da cruz, o evangelho onde a gente nega a si mesmo, toma a cruz e segue a Cristo. Mas existe resposta de bênção na vida da pessoa obediente. Isso está claro. A obediência faz com que haja em favor de nós uma perseguição de benefícios e favores do reino dos céus. Isso é claro. A obediente, o salmista no Salmo 23 diz, olha, a bênção e a misericórdia vão te seguir para sempre. Então há uma perseguição de benefícios. E quando nós vamos investigar fortalezas, nós aprendemos aqui sobre mecanismos, na semana retrasada, de resistência espiritual. E pegamos então aquela visão da entrada de Davi em Jerusalém, a fortaleza dos jebuseus, era assim que Jerusalém chamava, para mostrar como o inimigo se mostra de uma maneira falsa, resistente aquilo que nós vamos tomar para Deus, aquilo que nós vamos alcançar para Deus. Agora, quando o povo de Israel investiga uma outra fortaleza, por exemplo, a fortaleza de Jericó, você vai enxergar que existem ensinos ali dentro de Números 14, Números 13, em Josué capítulo 6, quando ele chega mesmo a Jericó, que vão denunciar a maneira de você enfraquecer a fortaleza e destruir. E hoje eu quero invadir, eu quero me infiltrar dentro das fortalezas, e a gente vai trabalhar essa semana, e o que não der para a gente continuar, a gente continua na semana que vem. Eu tenho um livro publicado, chamado Sangue nos Umbrais, é um guia de libertação em batalha espiritual, e essa é a maneira como eu raciocino, quando alguém vem para mim, para me trazer uma dificuldade, ou uma luta, ou uma fortaleza, ou uma aljava espiritual. O que eu faço? Eu estabeleço uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, eu vou construindo, ou tentando entender, a razão pela qual aquela vida está sendo explorada espiritualmente, por uma entidade demoníaca, ou a maneira como aquela vida não alcança na história dela aquilo que está proposto por pastor. Por que a bênção não vem? Existe uma razão.
Só que muitas vezes essa razão está oculta ao coração dela, porque ela vive numa bolha. Hoje tem gente que vive em bolha. E aí a Bíblia diz, é pecado? Ele fala, não é. Então a Bíblia nunca vai se ajustar ao que você pensa. Na verdade, você tem que se ajustar àquilo que a Bíblia diz. Enquanto você vive num universo, seja familiar, uma cultura, que vai mostrando para você que não é bem assim como a Bíblia diz, você pode estar dentro de um contexto que você está errando feio, e a ausência de obediência é que está fazendo com que aquela bênção seja impedida de chegar na sua vida. Então eu chamo isso, umas pessoas chamam de mapeamento espiritual, outras chamam de sondagem espiritual. Aí uma ficha de anamnese, você vai no médico, o médico pergunta o que você está sentindo. Então essa é a razão pela qual nós fazemos mapeamento espiritual. Tem gente que não sente nada. Fala, pastor, só faz mapeamento em mim? Eu falei, Jesus diz, o são não precisa do médico, é o doente. Então qual é a doença na sua vida? Às vezes as doenças acontecem que nós mesmos provocamos ela. O sujeito fuma que nem um miserável. Vai ter o quê? Um efizema pulmonar. Está aí a razão. O sujeito não para de beber, ele é um alcoólatra. O que vai acontecer com o fígado dele, gente? Vamos falar a verdade? Vai começar a aparecer nódulo de gordura no fígado dele. Daqui a pouco ele vai ter um problema no fígado dele. Então tem muitas coisas que nós sofremos, seja na nossa vida pessoal, familiar, afetiva, financeira, que nós mesmos plantamos. Então não precisa nem ser uma exploração maligna. Pode ser uma desobediência sistemática. Pode ser uma rebelião crônica na vida da pessoa. Quero mostrar para vocês aqui, a partir de hoje, como essas fortalezas, elas se levantam e como que a liberdade vem pela verdade. Conhecereis a verdade, é a verdade que vai tirar a gente de dentro da fortaleza. É a verdade que vai tirar a gente de dentro do calabouço. Chama-se investigação, sondagem. Quando eu trato a respeito disso, eu vou buscar um sintoma real de maldição. O que é a maldição, gente? É uma repetição de tragédias, de dramas, de fracassos, de perdas na vida de uma pessoa. Ou na história familiar daquela pessoa. Ou na cultura de um determinado bairro, de uma determinada cidade. Eu já vou aqui dizer para vocês que eu não vou tratar sobre espíritos territoriais. Isso eu vou deixar para um outro dia, mas eu vou tratar da questão dentro do coração, ou seja, da mente da pessoa, que provoca uma resposta de desobediência e traz para a gente desgraça. O sintoma é sempre o efeito colateral. O problema na vida da pessoa não é o demônio, não é o espírito mau, não é o espírito ruim. O problema é o pecado. Então, muita gente, vocês devem ter brincado quando vocês eram crianças, estava no caderno de algumas pessoas, um negócio chamado batalha naval. Aí você falava assim, A13. Aí quem estava do outro lado falava assim, água. Você queria pegar o cruzador, o porta-aviões, o submarino. Quem lembra dessa brincadeira? Lembra disso? Você ficava gazeando, né, como diz aqui em Curitiba, matando a aula. Deus diz, não matarás. Você ficava matando a aula e fazendo batalha naval, ou no recreio, enfim. E aí você queria colocar a culpa em alguém, mas esse alguém não tinha verdadeira culpa. Então não trate o efeito colateral ou o sintoma como problema. O problema não é a febre. A febre é um delator. A febre está acusando, tem uma infecção. A febre só está dizendo assim, vai buscar um médico especialista. É isso que a febre está dizendo. A febre vem porque há uma infecção dentro daquele corpo. Então, quando nós trabalhamos em sondagem, ou mapeamento espiritual, o que eu tenho que enxergar? A razão pela qual aquela febre está acusando. Qual é a infecção? Abre a boca aí. Deixa eu botar o abaixador na língua. Estou vendo um ponto de pus na garganta. Vamos tomar então antibiótico.
O médico ele vai tocar, vai ver se tem gânglio que está inchado, para dizer aqui tem um problema, tem uma infecção porque tem uma inflamação. Então ele vai dar um anti-inflamatório, ele vai dar um antibiótico, ele vai entregar para a gente o quê? A razão. Tem muita gente que pensa, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus e está tudo resolvido. Mentira, mentira. Eu não estou falando de salvação, a salvação está. Eu estou falando de vidas no altar. Então tem gente que levanta a mão, que aceita Jesus e continua com a vida emporcalhada. E continua vivendo na desobediência, e continua vivendo na rebelião, e continua vivendo no orgulho, e continua vivendo na imoralidade, e continua vivendo em corrupção, e continua vivendo em mentira. A gente experimenta isso na igreja ou não experimenta? Claro que experimenta. Então são pessoas salvas, mas são pessoas que não estão livres. Tem gente que pega 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É verdade? Verdade. Só que ele não está falando aí que você levantou a mão e tudo se fez novo. Não é isso. Não é isso. Ele está falando assim, tem grego e judeu dentro dessa igreja aqui. E aqui não importa se você é grego ou judeu. Importa você ser nova criatura. Ele está falando de quê? De uma herança que eles trazem, de um lado gentio ou de um lado judeu. Agora, o que adianta você levantar a mão e continuar com a sua vida toda torta? Então, tem muita gente que ainda experimenta derrotas ou fracassos na sua vida, porque não foi discipulada, diga discipulado. O discipulado, ele não acontece aqui ou no púlpito, você aí sentado, você na rádio, eu não consigo discipular você. O discipulado, ele é na vida. Então, a melhor maneira de eu discipular alguém é através de quê? Do pequeno grupo e da célula. Aí eu ensino você a orar, agora ora você. Porque aqui é só eu vou orar. Só os pastores vão orar. Mas quando eu trago você para dentro da célula, você ora, você compartilha a palavra, você dá testemunho, você ali organiza de novo a sua vida, você ali aprende que você foi perdoado. Tem gente que carrega uma culpa horrível, que já foi perdoada lá atrás. Tem gente que precisa perdoar, tem gente que precisa abandonar o ódio. Tudo isso eu investigo aonde? Dentro do gabinete. Então eu vou enxergar o quê? Aquele problema, eu já falei para vocês, não é a cachaça, nem é o cigarro, nem é o temperamento horrível que briga, que critica, aquela língua desse tamanho que queima todo mundo, que fere todo mundo, que agride mais do que um soco. Isso é só um efeito colateral. Então eu busco os infortúnios, as doenças estranhas, as tentações incomuns, as perturbações, as perseguições variadas. Elas podem ser de fundo espiritual, de caráter hereditário, podem caracterizar o que a gente chama de sintoma de maldição. Lembre-se disso, Provérbios 26, 2. A maldição precisa de uma causa, diga causa. A maldição não vem perdida e de repente ela encontra um ninho, uma casa para entrar. Isso não é verdade. A maldição ela é provocada, diga provocada, por alguma desobediência que você aprendeu como não sendo desobediência, ou por uma desobediência que você sabe que é errado e continua fazendo errado. O papel do libertador não é libertação, batalha espiritual e cura da alma, são 3 áreas diferentes. 3 áreas. E tem muita gente que confunde as 3 áreas. Então, quando a gente trata de maldição, a maldição ela é uma resposta espiritual à desobediência. Você pode ler Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Se vocês atentamente não derem atenção e desobedecerem essa palavra, essas maldições os perseguirão, os alcançarão. Então não adianta você falar, sai em nome de Jesus, se você não obedecer. Então tem muita gente buscando a unção forte, o óleo da unção, a oração poderosa, a quebra da maldição, e todo dia está alimentando a maldição. Amém, gente? Até aqui? Então quando eu busco sintomas, eu vou classificar eles entre espirituais, emocionais e físicos. Eu vou citar para vocês aqui, ó. Gente que ouve vozes, olha para mim, ouve mesmo. Jesus, em Mateus capítulo 4, ouviu Satanás tentando ele, transforma as pedras em pães, se joga do pináculo do templo, se você prostrado me adorar, eu vou te dar a glória desse reino. Audição de vozes, batuques,
cantigas, ameaças, palavras e palavrões, palavras de baixo calão. Houve. Impedimentos para ler a Bíblia e orar, dons mediúnicos, atração pelo ocultismo, sonolência, quando você entrega para ele qualquer coisa espiritual, leitura de Bíblia, nos cultos, na adoração, perturbação no lar, sem causa aparente. Esses são sintomas espirituais, são pequenos ainda. No livro Sangue nos Umbrais, eu dou para vocês quase que um capítulo inteiro, só de sintomas espirituais, emocionais e físicos. Nos emocionais, pensamentos e sentimentos incontroláveis, que não saem da minha cabeça. Desejos obsessivos, surtos de agressividade, quadros emocionais em que a psicoterapia não auxilia. Você for no terapeuta, você for no psicólogo, você for no psiquiatra, você for no psicanalista, não funciona. Todas essas ferramentas que a ciência promove para te ajudar, quimicamente, emocionalmente, não funcionam. E a compulsão pela imoralidade sexual. E os sintomas físicos, enfermidades sem diagnóstico médico claro, especialmente quando elas são trazidas de geração em geração. Você vai no médico, o médico não sabe o que é. A ciência não consegue diagnosticar aquilo. Mamãe teve, vovó teve, ela persegue como se fosse uma herança genética, mas é uma herança espiritual e não existe uma solução para a vida da pessoa. Eu estava na antiga igreja do pastor de jovens dessa igreja, estava lá, litoral de São Paulo. Uma moça veio me procurar ao final do culto. Pastor, só ora por mim. A pior coisa que você pode fazer é o pastor, depois de um dia, de uma jornada de trabalho, falou: ora por mim agora. Essa moça veio, ela estava aqui, um lado, no rim, inchadíssimo. Era bem esquisito aquilo. Você olha e você vê, tem uma enfermidade aí. Pastor, fui no médico, ele abriu, não encontrou nada. Não havia diagnóstico. Não aparece nada na ressonância, na tomografia, nos exames, nada. Ele não consegue ver. Gente, fui orar para ela perto do meio-dia. Fui orar por ela. Eu fiquei expulsando demônio daquela moça até 2 da tarde. Mas o que ela não contou de verdade? Ela não contou que ela tinha se divorciado de Deus, que ela ignorava os princípios da palavra de Deus, que ela odiava e detestava ir na igreja. O que ela queria? O prazer do pecado. Então a gente tem que entender que Deus fez a gente para a gente sentir prazer. Qualquer prazer que você sente vem de Deus, mas nem todo prazer é lícito. Então existe uma área onde o prazer, e você pode botar qualquer prazer, ser tocado ou tocar, você sentir a fragrância, você sentir o perfume. Pastor, que perfume bom! Foi Deus que fez em nós, trouxe para nós esse sentimento. Lembra dos 5 sentidos? Dizem até que a mulher tem um 6º sentido. Bobagem. Mas você pode crer no que você quiser. Para mim, isso não funciona, eu não encontro eco na Bíblia para isso. Mas você tem o paladar, você come uma comida, meu Deus, que horrível. O que foi que a mamãe fez hoje? Você já não falou isso? Que verdura é essa? Você já falou isso? Sopa verde. É diferente, peraí. É diferente daquela sopa verde, que você bota um baconzinho junto. Essa é boa. O caldo verde é bom. Agora tem umas coisas que você come e fala: de onde que ele tirou isso? Se você assistir esses programas, gourmet, Masterchef na televisão, tem coisas que o chefe Jacan fala: que delícia. E tem outras que ele fala assim: horrível, horrível. Aquele francês dele, aquele português que você precisa de tradutor, ele fala: tá uma porcaria. Por quê? Porque a gente sente o gosto, seja bom, seja ruim. Você sente o cheiro, seja um perfume, seja algo fedorento. Você olha e fala: que lugar bonito. Ou você fala: que lugar horrível. Porque os teus olhos também fazem parte do sentido. Aqui, as enfermidades, os sentimentos, eles vêm à flor da pele sempre com uma notícia ruim. Não tem nada bom ou na área dela. Então, quando eu vou fazer a sondagem espiritual, eu estou buscando um diagnóstico correto. Qual foi o problema, já voltando à ministração da semana retrasada, da fortaleza
de Jericó. Qual foi o problema dos 12 espias? Eles não vão espiar a terra. Moisés falou o seguinte: chama 12 líderes, 12 príncipes, um de cada tribo, e manda espiar a terra. Olha, eles voltam dizendo assim: os amalequitas, os hititas, eles moram nas montanhas. Os filisteus junto ao mar. Os jebuseus em fortalezas. Tem os anaquins, que eram gigantes, e eles trazem o relatório, mas vem dizendo: nós não vamos conseguir derrubar a fortaleza. Nós não vamos conseguir destruir a fortaleza. A exceção de Josué e Caleb, que diga: não, ausentou-se deles a sua força. Confie no Senhor, não tenham medo. O relatório que eles trouxeram era um relatório verdadeiro, mas um relatório incompleto. Por causa desse relatório, dessa sondagem, desse mapeamento mal feito, eles ainda demoram 40 anos para sair do deserto. E aí, Josué é muito esperto. O que ele faz? Não quero que vocês vão espiar a terra. Vai na capital de Canaã da Palestina. Vai em Jericó, só em Jericó. Rodeie ela, entre na fortaleza. E ali diz que 2 espias entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E diz assim: essa é a chave. E passaram a noite ali. A chave está aí. A chave está em descobrir a escuridão da alma da pessoa. Todos nós escondemos as feiuras por medo e por vergonha. Isso ninguém vai saber. E é justamente isso que ninguém sabe, que o diabo deita e rola. É justamente na escuridão. Ele não é o príncipe das trevas, gente, sim ou não? Ele não está acorrentado em trevas. Não é isso que 2 Pedro diz, que Judas capítulo 1, verso 6 diz? Então, é aquilo que está escondido, algum valor que a pessoa negociou, um valor eterno. Ele fala: opa, isso aqui a minha esposa não pode saber, o meu filho não pode saber, o meu pastor não pode saber. É como se você tivesse uma doença, negasse a doença, ou como se você tivesse uma doença e você fosse para o médico e não dissesse a verdade. Eu falei: eu não vou falar isso para o doutor, o que ele vai pensar de mim? Ele não vai pensar nada, vai pensar que você quer cura para aquilo que está doendo. Mas tem gente que esconde a enfermidade e sofre a vida inteira. Então, o papel de fazer diagnóstico claro, ele é muito bem dado por Jesus em Marcos 9, 21. Quando Jesus vê o menino endemoniado, ele já tinha uma... Qual foi a notícia que Jesus recebeu ali? Os teus discípulos... Eu trouxe meu filho endemoniado, os teus discípulos não conseguiram expulsar. Pronto, essa é a primeira coisa. Resistência espiritual, diga fortaleza. Eu estou falando de Pedro, de João, de Tiago, de Natanael. Eles não conseguiram expulsar. Gente que andava com Jesus, ó. Eu estou no capítulo 9 de Marcos. Eu estou no capítulo 17 de Mateus. Gente, Jesus já tinha entrado no final do 2º ano dele. Você sabe o que vai acontecer no capítulo 10? No capítulo 11, Jesus já está indo, como diz Isaías 52, como ovelha muda para o matadouro. Então os discípulos estavam andando com ele, vendo ele expulsar demônio, ó. Mas ali alguma coisa falhou. Ali eles entraram e bateram de frente com uma fortaleza diferente de todas as outras. Porque você fala em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai agora, sai! O demônio sai. Acabou. Que sai mesmo. Mas ali aconteceu uma coisa tão diferente e tão singular quanto tinha acontecido com Moisés, séculos atrás, anos atrás, quando ele vai libertar o povo de Israel das mãos do faraó. Ele dizia: assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. O faraó dizia: não deixo. Então, tomou uma praga na cabeça, queime em nome de Jesus. Aí veio a praga do sangue, a água que virou sangue, a praga das moscas, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a saraivada de pedra pegando fogo, a enfermidade no gado. Gente, os ajudantes, os ministros de faraó falaram assim: manda esse povo embora. Israel está arrasado, estava na 6ª praga. O faraó diz: não deixa. Então, espíritos imundos, alguns deles são resistentes. Você vai ver, em Marcos capítulo 13, verso 10, tem a história de uma mulher encurvada, possessa, a Bíblia diz isso, de um espírito de enfermidade, há 18 anos. Você vai ver uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos tinha gastado todo o dinheiro dela com o médico.
Você vai ver um aleijado no tanque de Betesda, em João capítulo 5, há 38 anos. Pensa um demônio resistente ao demônio da enfermidade. É resistente. Pastor, como é que você sabe que era demônio? Não, porque a Bíblia diz. E Jesus vai dizer para quem? Para o aleijado. 5, 6 versículos depois que ele foi curado. Olha, veja que você está curado. Não volte a pecar, para que coisa pior não te aconteça. O pecado, gente, faz o que a Bíblia diz que ele faz, mata. Alguma coisa morre na sua vida. Só que você fica acostumado a quê? A pecar e a viver uma vida medíocre. Então tem erros que você não pode errar de novo. Você já sabe no que vai dar, não sabe? Então tem gente que vem pedir permissão para mim para pecar. Pastor, eu posso fazer isso? Eu falo, não, lê a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não faça. Não, vou fazer. Eu vou fazer. Então, querido, você tem que aguentar o quê? A perseguição ou a consequência daquilo e da escolha que você está fazendo. Se você obedecer, não é certo que será aceito? Não foi isso que Deus falou para Caim? Faz bem feito. Você quer entregar oferta de qualquer jeito? Não vão receber. Deus não recebe oferta de qualquer jeito. Mas Jesus ele fala o que para o povo? Ó, se você for entregar a tua oferta, você souber que teu irmão tem uma conta a ti, nem entrega a oferta. Vai lá, reconcilia com ele primeiro, depois recebe a oferta. Porque a oferta te liga com Deus, você sabe disso. O que ele faz? Eu não vou me reconciliar, não vou entregar a oferta. Ele fica preso numa jaula entre a ausência de perdão e a bênção de Deus. A escolha é tua. Ananias e Safira entregaram a oferta? Entregaram a oferta, mas mentiram ao Espírito Santo. Morreram no altar. Coré, Datã e Abirão entregaram a oferta de incenso? Entregaram. A terra abriu a boca e devorou eles. Então a questão não é Deus não querer abençoar, é a gente não querer obedecer. E aí Jesus pergunta para o pai da criança, desde quando acontece isso? Que é uma resistência. Se você pegar o quadro endemoniado, tem um outro livro chamado Discernimento Espiritual, que você traça o paralelo. O demônio jogava ele no fogo, jogava na água, queria matar ele, rangia os dentes. Gente, ele falava assim, ele sofre muito e me faz sofrer muito. A família toda sofre. Aí ele fala assim, isso acontece desde a infância. Quer dizer, era um menino, ele pequenininho já manifestava o Espírito de mundo. Aprendam algo hoje. Qualquer criança, e tem muita criança que fica endemoniada, mas fica mesmo, não é ataque de birra, não é ataque de revolta infantil, é demônio, que manifesta com nome, com função. Você pergunta, qual é o teu nome? E ele manifesta com nome, olhem para mim. A resposta é o sistema familiar que está ferido. Não é essa criança um problema. Por trás de uma criança ferida, tem uma família doente. É o pai, é a mãe, é um divórcio. Em vez de essa família estar aliada com Deus, seus pensamentos estão aliados com as trevas. Pode ter certeza. Eu já nem erro lá. Trouxe uma criança. Não, quero o pai e a mãe. Não, o pai não está aqui, separou, foi para outra, foi cuidar, foi amar outra pessoa, foi cuidar de outra família. Pode ter certeza disso. Tem uma iniquidade familiar, tem um vício familiar, tem um abuso emocional, tem um abuso físico, tem um abuso sexual, tem um abuso. Dentro daquela casa existe um cardápio para Satanás se deliciar nos pecados. Aí a criança tem a resposta, está na criança. Mas aí o pai, ele faz uma confissão. Isso acontece, desde pequenininho. Tem outras crianças endemoniadas da Bíblia, Lucas capítulo 7, a filha da mulher cirofenícia, que vem atrás de Jesus, cura minha filha, ela está endemoniada. Jesus não responde palavra, o discípulo manda ele embora, ela fala assim, não é lícito dar o pão de filhos aos cães. Aí ela fala assim, peraí, eu não estou querendo tomar nada de ninguém, eu estou querendo aquilo que eles estão desprezando. Alguém come migalha? Gente, combinar aqui, você está comendo pão lá, você come o pão francês, o pão doce, o pão italiano, o pão árabe, aí cai uma migalhinha, cai no chão a migalha. Você vai lá, pera aí que eu vou comer a migalha? Nada. Se você tem um pet, tem um cachorrinho, o que o cachorrinho faz? Vai lá e lambe e come aquilo. Sim ou não, gente? Não, Jesus, eu estou até fazendo um favor. Eu não quero comer o pão dos teus filhos.
eu quero uma migalha que eles estão desprezando, que aquela migalha serve para mim. Ele, mulher, grande é a tua fé, pode voltar, que a tua filha ficou curada. Vocês estão entendendo isso? Então o que eu procuro? Eu procuro acumular informações, eu vou empilhando informações sobre como que algum espírito imundo entrou, linhagem na família, sinais repetitivos, envolvimentos pessoais. A pessoa fez, eu fiz porque eu quis. O que você fez? O que você envolveu com esse rapaz, com essa moça? Eu quis. Eu queria ser feliz. Pronto, quebrou a cara. Sintomas típicos, eu busco aqueles sintomas espirituais que eu citei, emocionais, físicos, concepção, gestação e nascimento. Pastor, com o que tem a ver? Tudo a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Isso tudo aqui tem tudo a ver. Por quê? Porque quando eu faço a sondagem, você vai no médico, aí o médico pergunta assim, tua mãe teve isso? Tua mãe teve aqui? Teu pai teve isso? Teu pai morreu de quê? Não, está vivo. Ah, que bom. E teu avô? Não, está vivo também. Ah, que bom. Alguém mais sofre com essa dor? Então ele vai buscar o quê? A razão familiar para aquela enfermidade, aqui no nosso caso espiritual, está se repetindo. Entenderam isso até aqui? Então a primeira coisa que eu vou buscar, iniquidade dos pais, herança familiar. Carregamos as consequências relacionadas à obediência e desobediência. Meu pai era rico, minha mãe era podre de rica, é um exemplo. Aí mamãe foi, bebeu tudo em cachaça, bebeu tudo e gastou tudo de maneira irresponsável, eu fiquei pobre. Eu sou filho, então eu moro na miséria. Quando os pais, é isso que Lamentações 5,7 diz, os nossos pais pecaram, já não existem mais, já morreram, e nós carregamos as suas maldades. Então nós, como filhos de lares disfuncionais, carregamos, diga, consequência. Você não carrega culpa. É isso que Ezequiel capítulo 18 diz. Quer dizer que os filhos, os pais como uvas verdes e o dente do filho que estraga? Não. Cada um é salvo pela sua justiça, pelo seu arrependimento. Olha, se o pai viver na justiça e o filho pecar, o filho vai ser julgado pelo pecado e o pai pela justiça dele. Se o pai viver na iniquidade e o filho se converter e viver na justiça, o pai vai ser condenado pela iniquidade dele e o filho vai ser justo, justificado, santificado e salvo pela justiça dele. Então não é que você tem uma história de destruição numa família, você interrompe o ciclo. Então o papel da investigação e da sondagem é o quê? É encerrar o ciclo de desobediência que nós aprendemos dentro de casa. Não adianta, você aprendeu a pecar dentro de casa, não adianta, não foi na rua, foi em casa. Deus, quando 1 Coríntios capítulo 1 Pedro 1,18 fala, ele fala que eu e você, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos, diga, pais. A gente aprende com pai e com mãe, a gente aprende dentro de casa. É a cultura familiar do pecado. É isso que eu tenho que ver. Eu tenho que perceber por que aquela iniquidade, ou qual iniquidade na vida dos pais atinge os filhos. Deuteronômio capítulo 5, verso 4, Êxodo capítulo 20, verso 4, diz assim, eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade, diga iniquidade. A desobediência crônica, é isso que é iniquidade. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Por que, pastor, terceira e quarta geração? Gerações que eu aprendo, observáveis. Eu vi meu avô fazer, primeira geração. Porque todo mundo que teve bisavô, é dificílimo alguém dizer assim, eu lembro do que meu bisavô ensinou. Você pode ter lembrança dele, mas do ensino dele você não teve. Então você vê teu avô fazer, você repete o erro. Você vê teu pai fazer, você repete o erro. Eu faço, repetindo o erro. A geração que vem depois de mim também faz, porque obedece ao mesmo ensino do erro. Então eu consigo enxergar 3 gerações para lá, 3 gerações para cá, e eu sou a geração do meio. Então Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até o quê? Até a terceira e a quarta geração. Por causa do desprezo. Eu não tenho zelo pela palavra do Senhor, eu vou desobedecendo. Então esses castigos, ou entre aspas, essas maldições,
vão se repetindo na vida da pessoa. Estamos entendidos até aqui? Eu preciso investigar da onde que veio essa vida. De onde que isso... Como é que brotou essa iniquidade no coração desse homem, dessa mulher, dessa vítima? Onde ele aprendeu isso? Então, a primeira coisa que eu enxergo, família, número 2, cuidado com quebra de alianças. Cuidado. Eu tenho ensinado para os pais, sexo é aliança. Vou dar um exemplo, nesse livro de discernimento espiritual, eu mostro, acho que são 14 ou 15 tipos de alianças que as pessoas fazem sem nem saber que estão fazendo. Aliança com comida, aliança com sangue, aliança com marcas na pele, alianças que eles nem imaginam, acordos espirituais, acordos que são levados com seriedade para o mundo das trevas. Era uma brincadeira para você. Se assinou o contrato espiritual, está valendo para o diabo, está valendo mesmo. Então, quando você tem sexo, você faz uma aliança. Foi só sexo? Não foi. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16, aquele que se deita com a prostituta, se faz uma só carne com ela, uma alma. Você junta, acabou. É por isso que em João capítulo 4, Jesus pergunta para a mulher samaritana, vai chamar teu marido? Ela falou, não tenho. Verdade. Você teve 1, 2, 3, 4, 5, agora que você tem não é teu. Toda vez que eu vou pegar uma criança, adolescente, pré-adolescente, que está se automutilando, se cortando debaixo do braço, na barriga e na perna, ele não está tentando suicídio não, gente. Tá não. Essa é uma resposta orgânica a um problema emocional. Então, um adolescente que está tendo intimidade com a sua namorada adolescente, com o seu namorado adolescente, que ele não vai ter como sustentar esse relacionamento que traz um peso espiritual, sexual, que é uma aliança. O que acontece com ele? Ele entra num turbilhão de emoções, ele não sabe lidar com aquilo, o que ele faz? Ele se corta. Porque quando você se corta, o teu cérebro, ele libera uma química, um neurotransmissor que funciona como anestésico. É uma endorfina. Então, eu não consigo lidar com minhas emoções. Olhe para mim. Se você transar, se você separar, você se divorciou, você se separou, mesmo que você não tenha ido casar no cartório, na igreja, vai vir um processo de luto. Diga luto. Luto é uma visitação de um espírito de morte. Não adianta você brincar com isso. Quanto maior o número de parceiros sexuais uma pessoa tem, mais solitária ela vai ser, mas sem errar. Porque Deus, ele cria o sexo para quê? Para resolver o problema da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea. O que o diabo faz? Carrega a sociedade de provocações e tentações. Não, você precisa ser feliz, vai ter prazer. Só que quando a pessoa é jovem, ela não percebe o que ela está construindo para quando ela chegar com 30, com 35, com 40, com 50 anos e por aí vai. Isso chama-se aliança de almas. Esse texto aparece uma vez na Bíblia, fora desse contexto, 1 Samuel, capítulo 14. Primeira vez que aparece. E só ali aparece. No resto, o que eu estou investigando aqui? A razão da quebra dessa aliança. O menino, a menina de 15, 16, 17 anos, quando a gente era os mais velhos, meu pai, meu avô, quando alguém passava por um processo de divórcio, falava assim, ele está triste, ele está na fossa. Diga, na fossa. O que é a fossa? É um buraco, onde as emoções são mergulhadas na tristeza. É igualzinho um luto, igualzinho. Terminei o namoro, e ali estava tendo intimidade sexual, é luto. A pessoa é visitada por um espírito de morte, de derrota, de fracasso e de desgraça. Vocês estão entendendo a seriedade da quebra de aliança? Ah, briguei com o irmão da igreja, não vou mais para a igreja. O nome disso é apostasia. Apostasia é quando você está incandescente junto com a fogueira de Deus, você afasta e vira cinza. A apostasia é um desacordo que você faz num compromisso que você tinha com Deus. É uma quebra de aliança.
Aí os filhos gerados fora do casamento, gente, me mostra na Bíblia um filho, eu desafio você, que nasceu fora da aliança do casamento e que prosperou. Um filho. Não tem. Não tem, gente. Vamos combinar aqui? Vamos pegar o primeiro, Abraão. Ele tem um filho dele, Isaac, não tem? O filho da promessa? O outro, que é o filho com a escrava. Se deu bem ou se deu mal, gente? Ismael vai viver no deserto a vida inteira. O deserto é lugar que nada prospera. Nada, nada. Não cresce nada no deserto. Filho de Davi com Batseba, lembra dele? Morreu. Pô, pastor, a minha vida não vai para frente, tudo morre. Pega o filho de Gileade, com a prostituta, juiz. O nome dele é Jefté. Gente, é um homem que vence e perde. Já viu assim você acertar o alvo e tirar zero? Já viu assim você fazer a prova e resolver tudo e tirar? Você viu assim, tudo é, mas a nota é zero. É isso. Filhos fora do carro. E hoje é uma enormidade. Pastor, que você está me fazendo sentir culpado, não. Eu estou te levando para um lugar de arrependimento. Rompe com isso. Rompe com essa iniquidade. Diz eu não. Não. Meu pai fazia, eu não faço. Minha mãe fazia, eu não vou fazer. Agora eu vou andar no... Gente, você está vivendo em fornicação? Você está pensando que Deus vai abençoar isso? Vou dar uma palavra para você aqui. Arrependa-se. Não tem bênção. Ai, pastor, mas ele é tão fofinho, ela é tão fofinha. Você está vivendo um relacionamento em que você está se intrometendo, está sendo uma terceira via. A gente fala sobre triângulo amoroso. Você está pensando que Deus vai abençoar isso? Por mais que as sensações de emoções, de paixões, sejam boas, querido, vai dar ruim. Diga, dá ruim. Vai dar ruim. Vai ter sofrimento nessa história. Vai ter dor nessa história. Ah, pastor, eu estou aqui fraudando. Ninguém está sabendo. Gente, o mundo espiritual vê. Deus vê. Jonas é um profeta famoso da Bíblia. Alguns acham que ele foi engolido por uma baleia. Não é isso? Não foi. A Bíblia diz que era um grande peixe. Gente, ele tenta fugir de Deus. Você está pensando que você consegue fugir de Deus? Não consegue. Diz assim, capítulo 1, verso 4. E Jonas fugiu de Deus. E pegou o navio. Deus estava lá no navio. Ele foi para... Gente, sabe onde fica Tarsis? Fica na Espanha. Sabe para onde Deus mandou ele? Para a Síria. Hoje é um pedaço do Iraque. Naquele tempo era assim. Mandou o cara para a direita. Ele foi lá para a esquerda. Ele atravessou 3.000 quilômetros de barco. Você acha que você vai escapar de Deus? Então o que acontece? A vida da pessoa não funciona e ela quer ajuda espiritual. Qual é o meu papel como pastor? Não é julgar ela. É falar assim, vem cá, minha irmã. Vem cá, você tem que consertar isso aqui. Vai lá e devolve o que você roubou. Vai lá e perdoa quem te agrediu. Vai lá e peça perdão porque você agrediu. Vai lá falar com a mamãe e com o papai que você desonrou. Pai, mãe, eu preciso consertar isso diante do Senhor com vocês. Eu me rebelei. Eu fui orgulhoso. Então, quando você vai investigar uma fortaleza espiritual, você tem que enxergar a razão da desgraça motivadora da outra grande desgraça. Quem está entendendo isso? É por isso que eu volto a dizer para vocês, a melhor maneira de você aprender no discipulado. Tem coisas que nós vamos comentar essas próximas semanas, eu vou ficar nisso aqui, na fortaleza. Você fala assim, puxa, eu não sabia disso. A questão é você não apenas dizer assim, eu descobri a razão, mas é mudar a atitude. O apóstolo Paulo está fazendo um monte de bobagem. O apóstolo Paulo, gente, você não dá like para ele não, você dá dislike. Antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. É o nome dele hebraico, que vem de Saul. O nome dele grego, Paulo. Deus não muda o nome dele. Mas ele muda de vida. Saulo é um cara que ele é terrível. Sabe o que ele escreve quando ele começa a falar com Timóteo e se despedir dele na segunda carta? Eu antes fui blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fiz isso no tempo da ignorância. E Deus não leva em conta
o tempo da ignorância. Então, as palavras que a gente vai ministrar aqui, esses 22 maneiras de você fazer crescer uma fortaleza indestrutível, é por ignorância. Eu fiz na minha ignorância. Põe agora. Ele vai falar assim: mas agora eu sou o que sou, apóstolo de Cristo. Você imagina aquele homem que derramava um banho de sangue? Assim era Paulo. Agora vi lá o apóstolo, ele escreveu metade do Novo Testamento que a gente usa hoje como cartas doutrinárias para a igreja. Você não consegue hoje criar doutrina sem o que Deus entregou para o apóstolo Paulo. Então ele corrige, ele vai falar assim, toda a palavra, ela vai produzir na nossa mente correção. Querido, eu vou dizer para você, não importa se você tropeçou aqui, se você nasceu num lar horrível, se você aprendeu de maneira horrível, se você consertar a sua vida. Eu consertei minha vida. Eu falei, chega. Ou eu vou obedecer a economia, a ciência, o conselheiro amigo, ou eu vou obedecer a palavra de Deus. Gente, tudo que eu obedeço eu prospero. Tudo. Tudo. E tudo aquilo que eu não entendo, que eu obedeço, eu também prospero. Em Mateus capítulo 21, a partir do verso 28 até o verso 31, conta a história de 2 filhos. E o pai fala assim, vai lá e faz o que eu estou mandando. Aí o primeiro filho fala assim, tá bom pai, eu vou fazer. Aí ele chega para o segundo filho e fala assim, vai lá e faz o que eu estou mandando. O segundo filho fala assim, não vou fazer. Só que o primeiro filho que falou que ia fazer, não fez. E aquele segundo filho que falou que não ia fazer, fez. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que uma boa teologia na sua cabeça. Eu não estou falando mal da teologia, a teologia é boa, só como ciência. Mas para obedecer, é melhor você seguir o que a Bíblia diz. Faz, Deus não vai te frustrar. Os humilhados serão exaltados, a Bíblia erra. Na hora de você ser humilhado, você gosta? Você não gosta não, pastor, você não sabe o que eu passei com aquela pessoa. Imagino, algumas vezes eu também passei. Faz o que a Bíblia manda perdoar, vai lá e perdoa. Ele não merece perdão, nem você, nem eu, a gente não merece perdão não. Deus perdoa porque amou a gente. Ninguém aqui foi merecedor, ninguém aqui não, vou para uma balança. Agora, conserta o que você tem que consertar. Se você obedecer, não tem como tua vida não dar certo. Amém? Hoje vocês não deram muito aleluia aqui, eu estava pregando. Fui duro com vocês? Estou falando aqui com todo o amor de um pastor que tem amado a igreja. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos orar junto? Então põe a mão assim no seu coração. Põe a mão assim, todos vocês. Quero fazer uma oração contigo, com você que segue a gente também pelas redes, pela Rádio Gospel. Repita essa oração, onde você estiver, em casa, no carro, na cozinha, no banheiro, aonde você estiver. Diga assim, Senhor meu Deus, Tu és o meu Pai que está nos céus. E eu creio que o Teu Filho Jesus Cristo morreu naquela cruz para me salvar. E eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Eu quero te pedir hoje, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos da justiça. Que toda fortaleza, toda grade espiritual, toda jaula espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Encoraja o meu coração a obedecer a Tua palavra. Eu te peço perdão pelas minhas rebeliões. Eu te peço perdão pelas minhas desobediências, pelos caminhos errados que eu tomei. E eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados. E eu saio daqui livre, diga livre, porque Jesus veio para libertar cativos. Em nome de Jesus, eu faço uma aliança, eu faço um pacto de vida eterna com Teu Filho Jesus, que me leva até o Senhor, meu Deus e Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Diz amém. Levanta a sua mão. Deus te abençoe, querido. Senhor Deus, que o Teu amor, que é enorme e grande, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe.